Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, onde hoje estamos encerrando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 13, onde durante esse trimestre estivemos falando do Deus que governa o mundo e cuida da família. Basicamente, estudamos 2 livros do Antigo Testamento. Um foi o livro de Ruth, aonde conta a história de uma moabita que decidiu se abrigar debaixo das asas do Deus de Israel e casa com Boaz, um judeu. E então nós temos o caso de uma gentia casando com um judeu. E temos o caso de Esther, uma judia que casa com o rei Assuero. E depois de depor a rainha Vasti do seu cargo, o rei então casa-se com Esther. Esther vai entrar no poder numa hora crucial da história de Israel, quando Amã, num plano terrível, quer destruir a todos os judeus. E Esther vai ser o instrumento de Deus para livrar o seu povo. E também o livro explica acerca da festa do Purim. Vamos então a Esther, a portadora das boas novas, concluindo agora essa última lição. Esther, capítulo 8, verso de número 16, temos o texto áureo, que diz: E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. A verdade prática, o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. O texto áureo da nossa lição, a leitura bíblica em classe, já falamos, texto áureo, se encontra no livro de Esther, capítulo 8, verso 4 a 8, Esther, capítulo 9, verso 29 ao 31, e Esther, capítulo 10, verso 1 ao 3, que encerra assim o livro. Vamos a Esther, capítulo 8, verso 4 até o verso 8. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, se esse negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedate, o Agagita, os quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ela enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Esther 9, verso 29. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiai, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmar segunda vez essa carta de Purim, e mandaram a carta a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e felicidade, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e com eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Esther, capítulo 10, verso 1 ao 3. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar.
e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Vamos à introdução dessa revista e dessa lição. O drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esther agiu como a difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. O ponto 1 nos fala do pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. No ponto 1, vemos a humildade de Esther e sua petição. A palavra-chave aqui é boas novas. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã, e que tinha sido assinado com seu anel, que não podia se revogar. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que fica entre fevereiro e março do nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? De maneira reverente e com toda humildade, Esther suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Contudo, lembre-se que não pode ser revogado, então Assuero fez ver a rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, com o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto, de acordo com Esther, capítulo 8, versos 7 e 8, e que havia ainda um desafio para os judeus. Confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Eles precisavam fazer a parte deles. Josué, capítulo 1, verso 3 a 9. Falemos da segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações. O império da lei dos medos e persas, Dario, que tinha sido pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e também não violou a norma quando a lançar Daniel na cova dos leões. Mesmo estimando muito a Daniel, não pôde livrá-lo das covas dos leões, conforme Daniel 6, verso 8 a 15. Em qualquer nação, todos devem ser sujeitos às leis. Romanos 13, verso 1. E Jesus nos deu esse exemplo em Mateus 22, 17 a 21. Em países democráticos, também como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico, sob uma Constituição que a todos vincula. E isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la sem sofrer as consequências. As alterações constitucionais possíveis podem ser feitas pelo parlamento, onde atuam os representantes que foram eleitos pelo povo. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Por isso, devemos orar pelas autoridades de nosso país, em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 e 2, para que tenhamos dias de paz. Falemos do direito de defesa.
Assuero não podia revogar o seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem, que permitia aos judeus exercerem o seu direito de defesa diante de seus inimigos. No dia assinalado no decreto anterior, Ester, capítulo 8, verso 8 a 13, o texto nos fez entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Ester, capítulo 8, verso 11 e verso 13. E Ester, capítulo 9, verso 1, 2 e 5. Portanto, não era uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus, o direito de defesa, e temor também entre todos os povos. Muitos chegaram até a se tornar judeus, Ester 8, verso 17. No dia da pretendida matança aos judeus, aconteceu o contrário, o que esperavam os inimigos. Os judeus é que se assenhoraram deles, inclusive ajudado pelos nobres dessas províncias e de todos os maiorais das províncias, que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Ester, capítulo 9, verso 1 a 4. Somente na cidadela de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo também os 10 filhos de Amã, 75.000 em todo o reino persa. Ester, capítulo 9, verso 11 a 16. No dia seguinte, mais 300 mortos na cidade de Suzã. Ester, capítulo 9, verso 15. A sinopse tópico 1 mostra que a rainha Ester suplica humildemente a segurança jurídica para exercer o direito de defesa aos judeus contra os seus inimigos. Vamos ao ponto 2. A rainha Ester escreve boas notícias para o seu povo. Falemos da comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Purim ou Pur quer dizer sorte. Amã havia lançado sorte, Pur, para matar os judeus no dia 13. Agora, o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser escrito na história judaica, para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. Ester, capítulo 9, verso 20 e 28. Falemos da carta e o decreto de Ester. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Ester e o primo escreveram agora uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Ester se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada. Agora era um decreto real. Ester, capítulo 9, verso 32. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e ela é comemorada até o dia de hoje. Falemos da exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Ester, até a denúncia dos malfeitos de Amã. Ester, capítulo 8, verso 1, diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Ester revelou que ele era seu parente, de acordo com a Nova Almeida atualizada.
Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Ester o pôs sobre a casa do Agagita. Ester 8, verso 2. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino, posição que antes era ocupada por Amã. Ester, capítulo 10, verso 3. O relato bíblico encerra como um testemunho notável de Mardoqueu, que ele foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 31. A sinopse, tópico 2, mostra a rainha Ester emite uma carta e um decreto para os judeus exercerem o seu direito de defesa. Vamos ao terceiro e último ponto dessa lição. A mulher que é chamada por Deus para ser relevante no mundo. É o caso de Ester, uma mulher notável. Mardoqueu e Ester exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, e principalmente em relação ao povo judeu. Para isso, não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Ester chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que lhe havia criado como uma filha. Já na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude irreverente de Vasti, a rainha anterior. A firmeza moral de Ester fez dela uma mulher notável, e ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. A banal guerra dos sexos. Deus não entra em disputas banais como a tal guerra dos sexos, que às vezes visa instalar ódio e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea, constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. Gênesis capítulo 1, verso 27 e Gênesis capítulo 2, verso 15 a 18. No final, julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que ele, Deus, estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismo, ideologias sexistas. Por isso, chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher, ela tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Isso fica bem claro no livro de Ester, no livro de Ruth, no livro de Juízes, com Débora. O contexto cristão é que, além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como Catarina von Bora, Susana Wesley, Sarah Kelly, Corrie ten Boom, Ruth Graham. No contexto assembleiano, ainda temos Celina Martins Albuquerque, Lina Nystrom, Zélia Brito, Frida Wing, Signe Carson, Elizabeth Norban, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa e
tantas outras mulheres nas histórias das Assembleias de Deus que se destacaram. Essas mulheres que citamos os nomes foram mulheres notáveis e permanecem em atuação, em algumas em solo brasileiro e outras influenciando o mundo, pelo menos de acordo com a história das Assembleias de Deus. Vemos aqui sinopse na top 3 a firmeza moral da rainha Esther, que ela é uma inspiração para a mulher cristã do século 21. Vamos à conclusão dessa lição. Com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo desses 2 livros femininos do Antigo Testamento, o livro de Ruth e o livro de Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, o que podemos ver? A providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo, em favor daqueles que o buscam de todo o coração. Vamos à revisão desse conteúdo através de nossas perguntas. Primeiro, que impedimento havia para Assuero revogar o decreto que permitia o extermínio dos judeus? E a resposta é: Assuero não podia revogar seu decreto por causa do limite estabelecido pelo império da lei dos medos e persas, que qualquer decreto não podia ser revogado. Segundo, qual a importância de todos estarem sujeitos às leis? E a resposta é: isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica a todos que se encontram debaixo da lei de um país. Terceiro, qual a saída encontrada para livrar os judeus? E a resposta é: já que Assuero não podia revogar seu decreto, ele emitiu outro, uma espécie de contra-ordem, que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante de seus inimigos, no dia assinalado do decreto anterior, Esther, capítulo 8, verso 8 a 13. Quarta pergunta: o que foi estabelecido para comemorar o livramento do povo judeu? A resposta é: Mardoqueu registrou os fatos e escreveu carta para os judeus de todas as províncias, instituindo assim uma festa comemorativa, a festa do Purim, que se comemora até hoje entre os judeus. E quinta e última pergunta: como Mardoqueu foi exaltado e que exemplo nos deixa? Bom, a resposta é que Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esther o pôs sobre a casa do Agagita, Esther, capítulo 8, verso 2. Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã, Esther, capítulo 10, verso 3. Com Mardoqueu, aprendemos que o propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. E tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, verso 31. Com isso, nós encerramos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical e já queremos lhe convidar para que você estude a lição da próxima matéria, que será as promessas de Deus, do 4º trimestre de 2024. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, que você continue amando a Escola Bíblica Dominical, amando aprender, porque isso nos ajuda a crescer, nos apresenta novos desafios e aumenta o nosso entendimento da santa e gloriosa palavra de Deus. Quero lhe convidar também para que acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar 240 pastas. As pastas estão organizadas por assuntos.
E dentro dessas pastas há mais de 6.930 vídeos para enriquecer o seu conhecimento. Se você descer em todas as pastas, na primeira lá embaixo, encontra o comentário em Mateus. De Mateus ao Apocalipse e de Gênesis a Malaquias, as primeiras 70 pastas, toda a Bíblia comentada para você. Há pastas com as lições da escola dominical, aulas de teologia do curso da ETAD. É uma riqueza muito grande que vai enriquecer o seu conhecimento bíblico. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e até a próxima aula da nossa Escola Bíblica Dominical, onde iniciaremos uma nova revista nesse último trimestre de 2024. Deus te abençoe. Amém e amém.